mesmo assentados. Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5. Depois nós estaremos lendo Juízes, capítulo 14, dos versos 1 até o 10. E finalizando a leitura em Juízes, capítulo 16, versos 28 a 31. Juízes 13, de 1 a 5, está escrito assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Capítulo 14, versos 1 a 10. Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar outra esposa, uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão, com seu pai e sua mãe em Tina, quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casa com ela, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete com os moços, como os moços costumavam fazer. Por fim, capítulo 16, versos 28 a 31. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quanto morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos.
Meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa história já conhecida de todos nós? E eu gostaria de falar sobre a questão de não estragarmos o nosso presente e nem o nosso futuro. O texto lido aqui, uma época onde não havia reis, não havia ainda profetas, nem tampouco se havia levantado pessoas de forma assim, como imperadores para reinar sobre Israel. Então nessa época Deus levanta juízes para julgar, para liderar, para ordenar e assim organizar de uma certa forma o povo de Israel. Neste momento Sansão é levantado. Sansão, um menino nascido de uma mulher estéril, separado para ser nazireu. O que era um nazireu segundo Números, capítulo de número 6? Ele não podia comer, não podia beber nenhum tipo de bebida que podia ser forte ou alcoólica. Ele não podia mexer ou estar perto de um cadáver, seja ele humano ou animal. Ele não podia nem chegar perto. E o terceiro voto do nazireu é que ele não podia cortar os seus cabelos até que o dia pudesse ser cumprido os seus votos diante do Senhor. Basicamente o nazireu era consagrado nesses termos. E vemos que Sansão, então, ele é separado por Deus, trazido para governar em Israel, e ele governa, e governa bem sobre Israel. Porém, contudo, meus irmãos, o que nós lemos apenas alguns trechos aqui dos capítulos, porque é um pouco extenso, mas o que nós podemos perceber? Ele nasce sob uma promessa de Deus, porque o anjo aparece aos seus pais e diz: esse será separado. Ele cresce cheio do Espírito Santo. Em alguns momentos, quando era necessário, Sansão, ele proteger o povo de Israel e matar os inimigos, o Espírito Santo fazia o quê? Vinha e descia sobre ele. Agia de uma forma, meus irmãos, poderosa. Tanto isso que trazia para os seus inimigos um alerta muito grande de temor. Mas também nós percebemos que Sansão deixa algumas lições no âmbito familiar. A gente percebe que Sansão aqui não dava muito ouvidos aos seus pais. A gente percebe que também que Davi era um homem que não aceitava muitos conselhos. Percebemos também que tanto como outros homens de Deus que tinham suas fraquezas, Sansão era um homem muito fraco também. Não sabia decidir corretamente, por mais que o Espírito Santo já houvera possuído ele em muitos momentos, mas era um rapaz ainda imaturo, era uma pessoa que ainda não tinha uma certa percepção das coisas de Deus, era um homem que decide por si, ele tomava as decisões quando vinha na cabeça, escolhia quem quisesse, queria estar onde queria, e assim se foi. Mas a gente percebe que mesmo diante dessas falhas, o Espírito Santo, em momentos específicos, usava a vida de Sansão. Mas havia algo também, meus irmãos, que Sansão não dominava muito bem, eram as suas emoções. E as suas emoções, seus sentimentos, ele trazia para Sansão más decisões. Sansão não sabia decidir corretamente. Sansão tinha problema de pensar, de parar um pouco e decidir corretamente. E a gente percebe isso, ao ponto que as suas tomadas de decisões trouxe ruína sobre a vida dele. Então, diante disso tudo, suas decisões comprometeram a sua vida. Suas más decisões comprometeram tanto o seu presente, como também comprometeu o seu futuro. O que nós então podemos aprender? Primeiro, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de a gente fazer alguma coisa importante, o que podemos aprender com Sansão, como pessoas individuais e como família? Devemos tomar cuidado com o mundo em primeiro lugar e o nosso envolvimento com o mundo. O que trouxe ruína para Sansão? Se envolveu com aquilo que não deveria. Permitiu-se ser influenciado pelos seus prazeres pessoais. Nós vamos perceber no capítulo 14, verso 3, que Sansão se envolve com os filisteus. Ele vai até Tina, lugar dominado pelos filisteus, porque nessa época os filisteus dominavam sobre Israel. O que era a cidade de Tina? Produtora de vinhas, produtora certamente do vinho.
Era uma cidade rica em produção de vinhos, porque era uma cidade que plantava vinhas. Nós percebemos aí que Sansão se envolve com os filisteus, se aproxima e se casa com a mulher que era filisteu. Os seus pais disseram: meu filho, por que você não se envolve com gente de casa? O que nós podemos tirar aqui é que as decisões que muitas vezes nós tomamos, principalmente você que é solteiro, que está noivo, tome muito cuidado com a decisão que você vai tomar em relação à sua esposa ou ao seu marido. Nós temos, meus irmãos, nesses últimos dias, aliás, há muito tempo, isso não é novidade, desde que o pecado entra no mundo, nós temos percebido que muitas mulheres, quando fazem na sua solteirice decisões por causa da sua carência, a gente vê o resultado maligno depois. Às vezes a carência faz com que a moça decida casar com um psicopata, com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. E a gente percebe também que homens que não oram para o Senhor Deus, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, rapazes que decidem apenas se casar por causa da beleza da mulher, a gente percebe que Dalila seduziu Sansão e o levou à morte. E hoje, quais são as decisões que as pessoas tomam no relacionamento? Tomam decisões por causa da sua carência. Decidem porque estão solteiros apenas. Decidem porque, bem, se o meu amigo pegou, por que eu não posso pegar? Eu costumo dizer para os jovens que alguns jovens, meus irmãos, têm a síndrome do bope. Pega um, pega geral. E se não tomar cuidado, vai pegar você, como diz o povo. E a gente percebe que quando chega no casamento, parece ser tudo flores. Mas quando vai se convivendo e percebendo quem é a pessoa de verdade, e agora o que fazer? E até o final. A gente vai perceber também que a decisão que Sansão toma e não teve cuidado, porque se envolve, ele se distancia do seu povo, se distancia de Deus, não busca o Senhor Deus, o que faz também tomar a decisão, se envolver com prostituta. A gente vai perceber que em Juízes capítulo 16, verso 1, que ele desce e se envolve com a prostituta na cidade de Gaza. Ali ele quebra o mandamento, porque essa mulher não era esposa dele. Então, ele quebra o mandamento divino. Ele toma a decisão de ter um relacionamento indevido, ilícito, diante dos olhos do Senhor e diante da palavra do Senhor. Assim também como nós temos percebidos, mulheres que se relacionam com outros homens e quebram também o mandamento do Senhor, o 7º mandamento. É ilícito. Assim também quando um homem se envolve com outra mulher, a mulher se envolve com outro homem, é ilícito diante da palavra do Senhor. Outra questão que nós aprendemos com Sansão, que ele se encanta, meus irmãos, com as palavras de Dalila, uma mulher perigosa, sedutora, uma mulher, meus irmãos, que o intento dela não era amar Sansão, apesar que ela percebe que Sansão está vulnerável. E se a gente ler o capítulo 16, os próprios soldados chegam para Dalila e falam: persuada Sansão, mova o coração de Sansão, se deite com ele, vai lá, se envolve com ele. E isso nós temos percebido nos dias de hoje também, nos envolvendo com aquilo que não deveríamos nos envolver. E isso é no âmbito geral, isso é para solteiro, é para noivo, é para casais casados que se envolvem com outras pessoas que não são suas. Então a gente percebe que a queda de Sansão está totalmente ligada à disposição dele decidir por ele mesmo. Ele está, meus irmãos, a passos largos aqui, diante dessa história. Ele não vê as consequências do pecado, ele não está preocupado se os seus pais seriam feridos pelo seu pecado. Ele não está preocupado se um dia ele constituísse família. Ele não estava preocupado com seus filhos, ele estava apenas preocupado em fazer, em que o seu prazer pudesse estar ali sendo exercido. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, fala, no verso de número 2, que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas devemos deixar que o nosso Deus transforme a nossa mente,
para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando nós começamos a nos envolver com este mundo, meus irmãos, perdemos o padrão de Deus dentro de casa. Quando a gente fica lá se envolvendo naquilo que não é Deus, quando a gente está mais envolvidos com as coisas do mundo, nós vamos nos assemelhando a este mundo. Se a gente anda com pessoas que falam piadas imorais, sem percebermos, estamos rindo das piadas imorais e fazendo piadas imorais. Se a gente anda com gente murmurador e não tomar cuidado, sem a gente perceber, nos tornamos murmuradores. Isso acontece muito e é evidenciado muitas vezes, principalmente entre os casais casados, que a convivência vai influenciando o outro. A convivência do casal e também dos filhos tanto influencia para o bem, como também pode influenciar para o mal. Porque a convivência faz isso. Faz com que um pegue o aspecto do outro, ao ponto de estarem vivendo tão juntos, que de repente alguém pergunta: vocês são irmãos? Porque às vezes os traquejos são os mesmos, né? Às vezes já está acostumado a sentar do mesmo jeito e de repente vê. Sem a gente perceber, a gente vê até com roupa igual, sem combinar. Não, irmã Deda e irmão Evandro, tonalidade igual. Acho que eles nem pensaram em vir iguais, né? A convivência faz isso. Volto a dizer, até roupa, quando a gente vem em casa, vem para a igreja, a gente nem pensa em vir iguais, mas a gente vem, a convivência. Então percebam que Sansão, ele se encanta porque está longe de Deus. Ele cede porque está longe do seu povo, longe do seu convívio natural de pessoas que adoravam o Senhor. Tiago também nos adverte, capítulo 4, verso 4. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Outro ensinamento que podemos perceber é que nós não podemos nos envolver com as lisonjeiras palavras do mundo. Sansão, ele tem o seu último momento de queda, porque é um abismo chamando outro abismo, no capítulo 16, que ele está envolvido com as mentiras de Dalila. Meus irmãos, para proteger o seu segredo, ele mente também. Para proteger a sua força, ele mente. Ele não está preocupado em saber o que Deus está pensando dele. Ele está preocupado em proteger sua força. Ele não está preocupado em saber se o local onde ele estava era agradável ao Senhor, porque certamente não era. Porque Dalila não era esposa dele. Então, meus irmãos, percebam uma coisa, que no ambiente da corrupção humana, do pecado humano, por ele estar fraco espiritualmente, porque neste momento, percebam, o Espírito Santo não está apossado de Sansão. O Espírito Santo aqui não está envolvendo Sansão, porque Sansão está em pecado. E para o Espírito Santo fazer habitação na nossa vida, para que permaneçamos na presença do Senhor, precisa-se ter arrependimento. Não se há arrependimento, olha os consecutivos erros. Se envolve com a prostituta em Gaza, e agora deixa a prostituta e se encanta por Dalila. Abismo chamando abismo. E o abismo, meus irmãos, da prostituição também envolve mentira. Quando nós mentimos em casa, estamos chamando abismo. Se nós temos o hábito de mentir em casa, pode ter certeza, estamos longe de Deus. Se o pai tem hábito de mentir, está longe de Deus, não está perto de Deus não. Se a esposa tem hábito de mentir, está longe de Deus, porque Deus não é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. E quando estamos mentindo dentro de casa, e muitas vezes mentimos porque queremos proteger a verdade, porque qual era a verdade de Sansão? Não podia cortar o quê?
os cabelos. Verdade. Voto de um nazireu. Aí fala, mas pastor, ele estava protegendo a sua verdade. É verdade. Ele estava protegendo a sua força. É evidente. Só que para isso, por ele não estar no ambiente onde o Espírito Santo não o colocou, de fazer aquilo que o Espírito Santo não ordenou, ele também mente. Ele diz falso testemunho de si mesmo. Então perceba, meus irmãos, que muitas vezes quando nós nos acomodamos com as palavras palavras doces deste mundo, dizendo, ô meu querido, não tem nada a ver. Se você participar de uma festinha onde tem bebida, está tudo tranquilo. Você não vai fazer mal nenhum, não. Olha, você estiver conversando com a mulher no WhatsApp, você só está elogiando a mulher. Eu ouvia muito isso na universidade. Não tem nada a ver se você der um beijinho na boca da moça aqui, escondidinho no cantinho, não, Andrei? Não tem nada a ver. Mentir, tranquilo. São as lisonjeiras da vida. E Sansão que ficou submetido, escravizado, acomodado com o ambiente de pecado, meus irmãos. Sansão se habituou com o ambiente. E o ambiente era um ambiente de pecado. E muitas vezes dentro da nossa própria casa estamos acostumados em nosso ambiente de pecado. Sabemos e temos consciência que estamos pecando contra Deus, mas nos acostumamos com o ambiente. Não queremos mudar. Porque mudança traz desconforto muitas vezes. Às vezes a mudança traz perdas. Então ele se acostuma com o ambiente de pecado. Sua vida está envolvida com farsas, por mais que ele tenta proteger a verdade. Porque ele pensava que ele era sábio demais. Meus irmãos, Jeremias fala que enganoso é o coração do homem. Provérbios 3 fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, que devemos temer ao Senhor e nos apartar do mal. Outra lição que eu aprendo com a história de Sansão é que muitas vezes nossas decisões não permitem voltar às mesmas coisas. A decisão que Sansão toma em contar o seu segredo, em fazer aquilo que era ilícito, não permite mais voltar ao estado como deveria. Se a gente ler o capítulo de número 15, quando ele vai lá para Tina, não é isso? E faz uma festa de casamento, belíssima festa de casamento. A gente percebe, meus irmãos, que quando a sua noiva é espreitada pelos inimigos, porque são convidados 30 homens. E Sansão joga o enigma, viu? Porque a Bíblia fala que ele se desvia do caminho para ver como está o leão. Chega lá, o leão está cheio de mel. Ele pega o mel, come e ainda leva para casa para os pais experimentarem. E ele leva o enigma para o casamento. Chegando lá, ele faz uma aposta. Olha a aposta aí. Olha o perigo da aposta. Ele faz uma aposta. Se vocês acertarem o enigma, olha, vocês vão ficar bem na fita. Vou dar para vocês. Senão, vocês vão ter que dar as túnicas de vocês. Aí os rapazes chegam para a esposa e falam: olha, você vai ter que descobrir o enigma que ele nos enviou, porque senão vai ser queimado você e toda a sua família. A mulher trêmula tenta convencer Sansão, até que o ponto ele convence Sansão. Sansão fala do enigma do leão e o mel. Antes que amanheça o dia, os homens já estão na porta e Sansão fala: sabemos qual é o enigma. Ele conta. Aí Sansão fala: se vocês não tivessem espreitado, vocês não saberiam. Por causa disso, meus irmãos, o que acontece? Ele se enche de ira, mas mesmo assim o Espírito Santo se aposta dele, ele mata os filisteus ali. Só que se você ler no capítulo de número 15, o que Sansão faz? Em vez de ele permanecer com a sua esposa, ele volta para a casa dos seus pais. Capítulo 15, no final ele vai falar isso. Ele fica irado, e como adolescente, em vez de assumir o seu casamento, o que ele faz? Volta para a casa dos seus pais. É confortável demais, não é não?
muito confortável. Eu briguei, estou chateado, volto para casa dos meus pais e minha esposa que se vire. Só que a esposa dele, o pai dessa mulher, dá para o seu companheiro. No capítulo, depois você vai ver que Sansão, quando volta, capítulo 14 final fala sobre isso, né, que ele volta irado. Capítulo 15, que ele, algum tempo depois, ele volta para a casa da sua esposa. Só que o pai da esposa tinha dado para o companheiro. Aí ele fica chateado porque o pai da mulher fala: olha, eu pensei que você está virado com minha filha, eu dei para o seu companheiro de honra, está casado com ela. Sansão se ira, ou coloca fogo nas raposinhas e, enfim, desvasta tudo. Enfim, meus irmãos, o que acontece? As más decisões de Sansão causaram um dano tão grande que isso afetou o seu futuro. Não tem como mais voltar atrás. Muitas vezes as nossas decisões, muitas vezes delas são decisões irreversíveis, que não tem como voltar mais para trás. Então o que acontece? Ele conclui a sua vida de uma forma errada. Não tem como mais ele consertar os seus erros. Ele se envolve com a prostituta, ele se envolve com Dalila. A decisão que ele toma em relação de revelar o seu segredo causa a ele escravidão. Agora ele está lá sendo um prisioneiro dos filisteus, sendo censurado pelos filisteus, se torna motivo de piada para os filisteus, e assim vai. Porque quando nós tomamos uma decisão ruim, às vezes essas decisões, meus irmãos, causam grandes problemas. Assim como Eva e Adão decidiram comer do fruto. Qual foi o dano dessa decisão ruim de Adão e Eva? Pecado no mundo, morte no mundo, distância dos homens de Deus, traz dores, meus irmãos. Qual foi a decisão que Cã, filho de Noé, toma ao decidir ver o seu pai nu? Noé amaldiçoou a descendência de Cã. Quando, meus irmãos, Sara toma a decisão de pegar Agar para ser uma mãe ou uma mulher de aluguel, no bom sentido aqui, para ser mãe de um filho do seu marido. A promessa estava sobre Sara, só que Sara se precipitou em sua decisão. Ela foi adiante de Deus, não esperou o tempo de Deus. Pega a sua serva, vai se deitar com meu marido, porque através de você, ele vai ser pai. E hoje, qual é essa decisão tomada hoje? Hoje nós temos guerras no Oriente Médio, Jerusalém, palestinos, porque uma mulher lá atrás decidiu totalmente fora da vontade de Deus. Ela trouxe guerra para a sua geração. A decisão que Davi toma, em vez de ele voltar a dormir, porque diz que ele estava em seu palácio, não estava na guerra, sai porque estava com insônia, vê uma mulher tomando banho, qual era a decisão dele? Vou me deitar. Mas ele decide chamar o pecado para dentro da sua casa. Sua decisão gerou ruína sobre a sua casa, morte de filhos, estrupo, ganância dos filhos, filho desejando ver o pai em ruínas. Assim como temos visto também várias decisões tomadas sem direção de Deus, porque Deus não foi consultado. Meus irmãos, uma decisão que nós tomamos, ela pode arruinar tanto o nosso presente como o nosso futuro. Vamos continuar como Sansão, fazendo as coisas sem consultar a Deus? Quantos maridos têm gerado ruína dentro da sua casa, porque decidiu mal, e quem é que está pagando? A esposa e os filhos. Uma mulher toma uma decisão precipitadamente, sem consultar a Deus, não conversa com o marido, toma a decisão, gerou ruína dentro de casa. Quantos filhos desobedientes, por se acharem autônomos, suficientes, fazem as coisas sem consultar os seus pais, vão lá e geram ruína para a sua casa. E eu já disse aqui, meus irmãos, e volto a repetir, existe uma arma de fogo chamada, que a gente chama de 12,
que quando você aperta o gatilho e a bala sai pelo cano dessa arma, ela pode atingir o alvo, mas os estilhaços da bala também envolvem o alvo que está ao redor. O alvo é o púlpito, mas quem está do lado também pode ser atingido. O pecado é assim dentro de casa. Nós não devemos tomar decisões precipitadas, principalmente quando isso se refere ao nosso lar, à nossa vida com Deus. Quantos, meus irmãos, porque decidiram por decidir, sem consultar a Deus, estão com problemas sérios financeiramente falando, porque tomaram a decisão por si mesmo. Algumas mulheres desejosas de separar do marido, porque o marido é um ignorante, bate, é um marido, meus irmãos, totalmente violento, mas não pensou na sua solteirice em consultar a Deus. Senhor, esse é o homem para a minha vida? Ah, pastor, achei que era legal. Meus irmãos, quem é a pessoa mais sábia nesse mundo que pode decidir melhor do que nós? Deus. Então as decisões de Sansão não permitiram mais ele voltar atrás. Não permitiu mais que ele pudesse consertar os seus erros. Os seus erros estavam patentes, nítidos. De herói, do homem forte, ao homem fraco, humilhado. E sabe o que é o pior de toda essa história? Para os judeus, meus irmãos, um homem não ter descendência, isso é algo terrível. Porque um dos pontos que, se olharmos para a história judaica, o fato, evidentemente, assim como a mulher, quanto mais filhos pudesse dar ao seu marido, mais valorosa ela era para a sociedade, assim também é o homem. Se o homem não tivesse descendência, ele também seria marginalizado no contexto social do judaico. E sabe qual a tristeza aqui? Ele não deixa um descendente. A sua história acaba ali. A sua linhagem acaba ali. Partindo para o final dessa reflexão, Tiago, ele nos orienta. Tiago, capítulo de número 1, versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz, sabe qual é o nome desse filho? Pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha o netinho aí nascendo. A cobiça gera a filha chamada pecado. E o pecado dá a filha para a cobiça. O netinho da cobiça, a morte. O que eu gostaria de aplicar nessa noite com os irmãos? Primeiro, não queira agradar o mundo. Número 6, 3. Fala que o nazireu não podia ingerir bebidas com teor alcoólico. A primeira coisa que Sansão faz é agradar o mundo. Ele desce para uma cidade onde tem vinhas, onde tem bebida, dá uma festa de acordo com o costume de Tina. Ele não dá uma festa diante do costume de Israel, dá uma festa segundo o costume de Tina. Se envolve com bebidas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que muitas vezes, muitos casais casados, para agradar o sogro ou a sogra, compram bebidas alcoólicas e colocam na geladeira da sua casa. Certo dia eu fui visitar um amado. Eu falei, meu irmão, eu queria uma aguinha. Ele falou, não, pastor, pode ficar à vontade. Pega a água aí. Ontem eu falei, onde tem água gelada? Na geladeira. Quando eu abro a geladeira, está lá o quê? Uma Skol, uma Brahma. E quando eu fui pegar o copo, lá tinha o quê? Uma 51. Uma boa ideia. Olhei para a cara do infeliz. Irmão, o que é isso aqui? Você sabe, né, pastor? Eu sou crente, mas o meu sogro não é. É que eu cheguei em casa para ele ficar mais à vontade. Eu falei assim, meu querido, a casa é sua.
Quem tem que se adaptar com o ambiente é seu sogro e sua sogra, e não você se adaptar a ele. O que mais temos visto hoje? Casamentos de crentes tendo música mundanas e bebidas alcoólicas. Aí eu pergunto uma coisa. Está no momento em que o pastor parece que está se fazendo de besta na cerimônia. Está lá, porque Jesus, o casamento tem que ser debaixo da bênção. Os bonitinhos, né, trocam aliança, se comprometem diante de Deus, da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, diante da igreja do Senhor, diante dos seus parentes. Está tudo bem, é Jesus, é Deus para cá, Deus para cá, te prometo amar, Deus será o nosso maior elo, né? Aí quando chega na festa, surprise, tem lá uma cachaçinha, uma biritinha alcoólica. Aí eu te pergunto, meus irmãos, aonde Deus está nisso? Às vezes estamos como Sansão, sendo crentes, cheio do Espírito Santo, mas descendo para o lugar onde tem vinho, bebida alcoólica. Meus amados, a gente precisa mostrar para as pessoas que o ambiente é de Deus. Se eu sou cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é o início sendo Deus e no final da festa sendo Deus. Começa diante do Senhor e deve terminar diante do Senhor. Nós não podemos dividir a mente das pessoas. Não, pastor, porque eu quero agradar. Sansão quis agradar, porque a mulher que não era mulher temente ao Senhor, ele se agradou e se envolve com os agrados da mulher. O que gerou? Só raiva. E a mulher, quando ele quis tomar como mulher, não pôde porque o pai não deixou. Meus queridos, outra coisa que queremos aplicar aqui é que nós não devemos desviar a rota por causa da curiosidade. Sansão desviou a sua rota. Quando a gente lê em Juízes 14:8, ele está indo, né? Está indo para a festa. No meio do caminho ele para e fala assim: opa, deixa eu ver como é que está o leão. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha que coisa interessante. Capítulo 14, verso 8. A Bíblia ela é fantástica, né? Ela tem uns detalhes, como diz um amigo meu, show de bola. Capítulo 14, verso 8. Eu vou ler a partir do 7. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casa para casar com ela, e afastando-se do caminho, em algumas traduções, saindo do caminho ou da rota, ele sai. Para ver o quê? Para ver o leão morto. Mas meus irmãos, ele não era um nazireu? Não era? Que nazireu? Qual era o voto? Número 6, verso de número 3. Verso de número 6, o que diz? O nazireu não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia nem se aproximar de um cadáver. Mas olha o que ele faz, ele não apenas se aproxima do leão, como tira mel da boca do leão. Quebrou o segundo princípio do nazireu. Mas a misericórdia de Deus estava até aqui com ele. Perfeito. O que a gente percebe aqui? Que muitas vezes nós, como pessoas e família, por causa da curiosidade, desviamos a nossa caminhada. Alguns querem desviar o foco com Cristo por causa das novidades. Vão para shows que não são de crente. Não, pastor, eu vou de curiosidade. Está desviando o caminho. O nosso caminho não é show mundano não, meus irmãos. O nosso caminho não é show de São João não. O nosso caminho é para a igreja. Mas pastor, eu só fui para curiosidade. Sansão curiosamente também foi ver o leão e quebrou um princípio de Deus. E muitas vezes nós como família estamos quebrando princípios de Deus. E ele quebrou o princípio de Deus. Alguns por causa da ganância, para ver se vão dar certo, renunciam à confiança em Deus e se envolvem em jogatinas. Ah, pastor, olha, não. Meus irmãos, nós não devemos desviar da confiança em Deus.
Se confiamos que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, a gente não deve tomar outro caminho. Devemos trabalhar, sim. Devemos consultar Deus, sim, mas nós não devemos desviar da confiança em Deus. Domingo, se Deus permitir, estarei pregando uma mensagem que Deus colocou no meu coração, chamada oferta do bezerro. Como muitas vezes nós temos colocado o nosso coração naquilo que não é Deus. O que então Sansão fez para a gente terminar? Ele se desvia da rota. O desvio da rota faz com que ele quebre os princípios. Muda o seu conceito. E por fim, não negocie os princípios de Deus e a obediência a Ele por causa do prazer da carne. Olha só o que está escrito em Juízes 16, 1, eu não vou ler. E 16, 4. 16, não vou ler tudo não. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Verso de número 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ele quebrou aqui, meus irmãos, princípios de Deus. Quais os princípios? Que só podia ter relação se casar. Ele quebrou princípios. Quebrou princípios do Senhor. Qual era o voto do nazireu? Qual é o problema de a gente quebrar a obediência ao Senhor? É trazer e gerar morte. Porque para o nazireu, finalizando, número 6,5 vai dizer o quê? Que o nazireu não poderia cortar os seus cabelos até que o dia também pudesse ali sanar, ou cumprir o seu dia de consagração. E o que acontece? Ele negocia com Dalila, está ali em negócio, está negociando. Não pode por causa disso. A primeira negociação, Dalila chegou, meu amor, é sempre assim, né? Olha, meus irmãos, se a mulher soubesse o poder de persuasão que tem, e se ela não usar sua persuasão dada por Deus para o bem, o homem está no buraco. Porque mulher, quando sabe usar persuasão, ela sabe. Lá em casa eu acho que eu mando, porque minha esposa faz o que eu acho que eu mando. Uma mulher sábia. Foi a Eva, meus irmãos, com o seu poder de persuasão que fez a cabeça de Adão. Adão não teve contato com a serpente, mas ela usou a sua persuasão de forma maligna. Percebam uma coisa, Dalila de forma maligna está persuadindo o coração de Sansão. O que eu faço? Versos 6 e 7, 16, olha, Sansão fala, se você me amarrar com cordas úmidas, molhadas, olha, pode vir me matar. Não acontece. Dalila negociando. Olha só, Sansão estava negociando a sua obediência de Deus com ela. Segundo, se você me amarrar com 7 cordas novas, nunca foram usadas, pode vir me matar. Não acontece. Aí Dalila, meu amor, o que está acontecendo? Você não me ama? E ela insistindo. Acontece a terceira vez. Ele fala, não, minha querida, é o seguinte, está vendo essa sua máquina de tecer tecidos? Me amarre, pega os meus cabelos, amarra nela, com um pano, está tudo resolvido. Quando a Dalila fala, lá vem os filisteus, Sansão. Ele levanta, arrebenta tudo, pronto. Aí Dalila falou, o que está acontecendo, meu amor? Minha paixão, coração. Você é o homem mais lindo do mundo. Mulher quando quer, ela sabe. Meu doce amor, tu és perfeito. E ela insistindo, diz a palavra do Senhor que ela insistiu. Dia após dia, insistia. Até o ponto que ele cedeu. Ele disse, se você cortar as minhas tranças, vou perder as minhas forças. Nesse dia, meus irmãos, Satanás ganhou. Satanás todos os dias nos insiste com o pecado. Satanás todos os dias está insistindo. E percebam, ele sempre vai naquilo que somos mais fracos. Ele não vai na nossa força, ele vai insistindo. Insistindo. Ela foi, e o Satanás vai insistindo todos os dias. Você se desvia do celular, mas coloca pornografia na televisão. Você se desvia na televisão e passa uma abençoada nua na frente de você. Você sai da fofoca de uma irmã, ele coloca uma fofoqueira do outro lado. É assim que ele faz. Ele vai usando de estratégias, meus irmãos, visuais, sonoras, pessoais. Ele usa de palavras.
até o ponto ele achar uma fraqueza e nós cedemos à fraqueza. É assim que o inimigo faz. Insistentemente ele nos ataca todos os dias, tentando que pequemos contra Deus, que nos afastemos de Deus, até o dia da gente ceder. E assim aconteceu com Sansão. Ele cedeu, porque por vários dias foi importunado. Mas se você está nessa situação, o que fazer? Não esqueça que num período mais crítico de Sansão, ele fez algo maravilhoso. Pode vir as crianças, mas ele fez algo maravilhoso. Mesmo mediante o pecado, podemos aprender que há um Deus poderoso para nos restaurar. Juízes capítulo de número 16, verso 26, que ele clama ao Senhor. Aí você fala: pastor, como eu posso consertar isso? Clame ao Senhor por perdão, e ele é poderoso para perdoar, restaurar e te abençoar. E assim se fez. Por mais que Sansão experimentou a morte, mas ele morreu primeiro experimentando o perdão de Deus. A morte não era o pior perigo para Sansão. O pior perigo de Sansão era viver longe de Deus. Qual o maior perigo para a nossa família? Não é a morte, mas o nosso distanciamento de Deus.